Eu vou rapidamente, professor, se me permite, dividir a minha fala em 3 pedaços. Primeiro, a gente tem que deixar claro para a opinião pública como um todo a importância de você ter estados com saúde financeira para fazer frente aos desafios, né? Quando a gente fala de crise fiscal nos estados, é um tema que não atrai a grande opinião pública, parece que não é um problema de ninguém, e essa é a nossa grande agenda de convencimento, é convencer de que é um problema de todo mundo. E que as soluções que podem ser desenhadas, elas eventualmente resolvem alguns problemas, mas acabam criando outros, porque o problema no fundo é o mesmo. O Estado não cabe dentro da receita que ele tem direito a administrar. Se nós fizermos aí um paralelo recente, muito se falava, por exemplo, de um estado vizinho aqui do Espírito Santo, que tinha feito um grande ajuste fiscal, que isso tinha sido um sucesso, e a conta veio pelo outro lado. Uma greve forte na segurança pública. Naturalmente, esse freio do gasto público, ele causa impacto social. Todo mundo que, quando senta na cadeira de secretário de Planejamento ou de secretário de Fazenda, toma uma decisão de cortar, dificilmente está cortando mais do que coisas essenciais para a sociedade. Então, esse talvez seja o primeiro ponto. Pensemos que a sociedade de que é um problema de todo mundo e que a sociedade tem que se preocupar. E aí, mais uma vez, o nosso agradecimento, porque essa tem sido a sua grande batalha. Quem acompanha os seus artigos, as suas entrevistas, sente isso de maneira muito clara. A sua preocupação com a nação, não com a conta dos estados, não com o fato de que os governadores que hoje estão aí no mandato estão pagando com capital político a conta de uma crise fiscal que eles não ajudaram a gerar, na imensa maioria dos casos. Mas esse é o primeiro aspecto. Um segundo, até quando nós vamos ignorar o fato de que o Brasil não é uma nação competitiva? O setor privado brasileiro ele tem sérias dificuldades quando se trata de parâmetro de competitividade mundial, e isso acaba por colocar o país numa rota que ela não é sustentável a longo prazo. As empresas brasileiras não são competitivas, não geram emprego, não dão lucro. Isso faz com que os fiscos estaduais e o próprio fisco federal tenham que tributar consumo. Isso piora a competitividade das empresas, porque quando a gente devia estar migrando numa agenda de uma base tributária para deixar de tributar consumo e ir tributar lucro, a gente não consegue fazer esse movimento porque as empresas brasileiras não dão lucro de maneira sustentável e sistemática. Então nós temos um problema econômico da economia real que contamina as contas públicas. E lá em Mato Grosso, embora a economia cresça bastante, porque nós estamos com uma matriz econômica que ela parece ser uma ilha de prosperidade, que é a ilha do agronegócio. Olha, exportar grão de soja, embora muita gente defenda que tem muita tecnologia hoje embarcada num grão de soja, isso é verdade, a gente viu isso aqui num dos painéis de manhã, isso não leva a nação nenhuma ao desenvolvimento. Não adianta ser campeão mundial em exportação de commodities primárias, isso tem um risco gigantesco nas cotações dessas commodities, isso gera muito pouco emprego, e quando olham para Mato Grosso e dizem, olha, mas pelo menos você tem uma base tributária aí sólida para arrecadar, eu fico olhando para a Argentina, que tem 80% da sua produção agroindustrial processada, e em Mato Grosso a gente não consegue processar 50%. Você conversa com a indústria, por exemplo, a indústria brasileira de óleos vegetais, eles dizem, olha, não consigo pegar meus créditos de PIS e COFINS de volta, eu não consigo industrializar no país, eu exporto imposto, cada vez que eu tento agregar valor eu exporto mais imposto, não tenho logística, não vou conseguir. Então, de novo, a falta de saúde financeira e a falta de uma agenda do setor público para o país, ela causa um problema na economia real que cai de volta no colo do setor público. Nós temos lá, eu digo, é uma porteira gigantesca aberta, desonerada, que é a Lei Candir, e uma portinhola apertada desse tamanho, que é o caminho da industrialização, da logística, da tecnologia, toda uma agenda de país que não vai. O investidor olha e ele faz o quê? Ele sai pela porta grande aberta, professor. Ele não quer gerar emprego, ele não tem aqui segurança jurídica, ele não tem contratos garantidos,
o país tem uma série de problemas estruturais que nos condena a exportar commodities agrícolas ou produtos semi-elaborados, nos condena a ter um baixíssimo nível de investimento, público ou privado, isso é nítido em comparação com qualquer outro país, e quando parece que vai dar certo, vou pegar o caso do Rio de Janeiro, uma commodity importante, que era o petróleo, se a cotação internacional vai mal, derruba a finança pública e derruba a economia. Minas Gerais com minério de ferro talvez seja a mesma coisa, Mato Grosso tem os seus campos de petróleo ou as suas minas lá no setor produtivo, que é agrícola essencialmente e com alguma proteína animal. E a terceira observação que eu faço, já me encaminhando para as conclusões, é que também nós temos uma dificuldade de enxergar as mudanças que precisam ser feitas e, em enxergando essas mudanças, em avançar com as propostas para implementá-las. Minha vida inteira foi no setor privado, eu estou no setor público há 2 anos e meio. A impressão que eu tive ao entrar no setor público é que, embora você tenha regras bastante diferentes, mas essencialmente você dirigir no setor público é quase que igual ao setor privado. A diferença é que no setor privado você tem uma grande agilidade, é como dirigir um automóvel rápido, um kart, e no setor público ele é um caminhão cheio, carregado, lento, difícil de manobrar. Se você não começa a frear antes, você não consegue frear e passa reto. Se você não começa a acelerar antes, você não consegue embalar para vencer as ladeiras. E essa rigidez é causada por instrumentos que são completamente anacrônicos. Vou citar alguns, com medo de apanhar quando eu voltar lá para Cuiabá. A estabilidade do serviço público. Ela precisa ser revista. Isso é imperativo. Não há como nós continuarmos com um gasto incompressível desse tamanho e imaginar que nós temos que, às vezes, somos pressionados por Tribunal de Contas, por outros órgãos, a fazer concursos para repor servidores em áreas onde eles sequer são essenciais. O governador Marconi disse aqui que tem quase 1/3 da força de trabalho da educação afastada por algum tipo de licença médica, licença prêmio, alguma coisa. A lei de responsabilidade fiscal falhou. Isso é um fato. Se não tivesse falhado, nós não estávamos aqui nessa tarde discutindo a crise nas finanças. A lei 8666 é um engessamento do setor público que sequer conseguiu garantir eficiência e eficácia nas contas públicas. Ainda assim, a gente continua debatendo melhoria no controle para cumprimento de uma lei que já não funciona mais. Os tribunais de contas se sofisticando, cada vez mais a gente tendo que investir em mecanismo de controle interno, de transparência, para tentar fazer uma lei que não funciona funcionar. Poderia passar o resto da tarde aqui citando diversos outros exemplos, vou me ater a esses 3. A modernização do setor público e a agenda de eficiência no setor público, ela precisa ser enfrentada. É impossível que em todo o país, em todos os estados, uma regra tão burra quanto linearmente você vai aplicar 25% da sua receita em educação, faça a educação funcionar. Se nós projetarmos aqui no painel os gastos com educação por cliente do sistema de educação dos estados, nós vamos ver uma coisa muito louca em termos de oscilação do valor por indivíduo usuário do sistema, como também em saúde, como também em diversas áreas, e ninguém discutindo a agenda de eficiência, de quanto custa um aluno, de quanto custa um procedimento cirúrgico, nada disso. É um absurdo. Eu tenho dito, professor Raul Veloso, que nós temos que fazer uma linha de corte e, primeiro, alguém tem que estabilizar essa grande confusão que se instalou no país. Esse é o nosso trabalho como secretários de Fazenda, como gestores, como alguém que se apresentou aqui para fazer um trabalho, para contribuir com o país nessa que é a pior crise da história da República. Mas enquanto a gente está apagando esse incêndio que está aí, alguém tem que construir o futuro. E esse alguém, senhores, é a classe política brasileira.
essa mesma classe política que hoje está em xeque, está profundamente em xeque, que, me perdoem a sinceridade, que desde o mensalão em 2006 não me pareceu capaz de fazer a lição de casa, porque continua mergulhando em escândalo atrás de escândalo, em problemas como financiamento de campanha, como loteamento de cargos, como diversos problemas estruturais há mais de 10 anos. E essa classe falhou em fazer o enfrentamento que precisava. Nós sabemos como funcionam os mandatários de cargos, principalmente no Poder Executivo. Se o sujeito tem capital político, ele não quer queimar o capital político fazendo mudança. E se ele não tem força para fazer as mudanças que precisam ser feitas, o que leva à conclusão de que existe uma reforma que ela é primordial, necessária e absolutamente indispensável para um projeto de país que quer caminhar para frente, que é uma reforma política. Talvez dessa grande crise que nós estamos vivendo, saia a solução do ambiente improvável, que é, finalmente, uma agenda de reformas estruturantes para o país, para que depois que a crise passar, a gente não fique igual um voo da galinha, esperando quando vai ser a próxima, para de novo estar aqui discutindo problemas. Professor, eu mais uma vez lhe agradeço pela oportunidade de estar aqui, pela oportunidade da gente rapidamente falar de tanta coisa, mas mais do que isso, pela sua incansável batalha no sentido de alertar, de propor alternativas, de propor medidas e de provocar. Se nós, como sociedade, não provocarmos as mudanças que nós queremos, nós vamos estar igual aquele filme, tem um filme com Bill Murray, eu esqueci o nome em inglês, em português chama O Dia da Marmota. Ele acorda e todo dia é o mesmo dia. E aquele dia se repete e ele vai dormir. Quando ele acorda no dia seguinte, é o mesmo dia de novo, ele vê os mesmos eventos de novo, o mesmo cara sendo atropelado, a mesma fala de novo e tal. Até quando nós vamos viver nesse dia da marmota aí, acordando sempre com as coisas do mesmo jeito? Para isso, nós estamos aqui tentando evitar essa. Obrigado, professor. Obrigado.